Boa tarde a todos aqui. Gostaria de agradecer o convite do Hamilton, do Sinfac São Paulo, da Abrafesc. Muito obrigado. É uma oportunidade muito boa estar aqui com vocês que estão no dia a dia dos recebíveis comerciais e dividir um pouco do nosso conhecimento com vocês. Obrigado. No ano passado, nós provamos estatisticamente que os FDICs que não se alavancam, eles empatam com o CDI ou então eles estão perdendo do CDI. Nesse ano, a gente trouxe um tema importante para todos vocês, que é os tipos de liquidação e a liquidação da carteira. Que nós acreditamos que com essas informações, vocês vão ter argumentos muito bons para convencerem ainda mais os investidores a investirem nos FDICs de recebíveis comerciais, que na nossa visão ainda cresceu muito nos últimos 12 meses, mas vai crescer ainda mais. O potencial desse tipo de ativo é muito grande. Então, eu sei que está todo mundo aí já preocupado com o horário e eu não vou demorar muito, não. Vou ser breve e os números são impactantes. E eu acho que isso é um excelente argumento para conquistar investidores. Quando nós olhamos aqui a liquidação total da carteira, desde dezembro de 22, nós temos aqui uma informação muito importante. A carteira total, o percentual de liquidação em função da carteira total, dos mais de 200 FDICs que a Liberal Ratings monitora mensalmente, mostra uma informação fantástica. Ou seja, qual que é? A média da liquidação em relação à carteira total é de 51%, 50,8%. Sendo que no mês de julho de 22, ela teve uma liquidação de 61% e o pior momento foi aqui em março de 24 com 40%. Mas foi uma exceção. A média é de 51%. Isso quer dizer o quê, senhores? Quando o investidor ele aporta seus recursos de uma cota sênior de um FDIC de recebíveis comerciais, vocês podem dizer para ele que 51% da carteira dos FDICs, em média, é liquidada todos os meses. Olha a força que essa informação traz para vocês poderem chamar mais investimento para os FDICs de recebíveis comerciais. Isso é muito importante. Ou seja, 51% de uma carteira de 100 milhões ela é paga todos os meses. Quantos investimentos como esse existem no país? Pouquíssimos, eu acho que é o único. Porque nos CRIs isso não é assim, é muito mais longo, as curvas são longas. Nos debêntures, nós sabemos que os debêntures são binários, ou eles pagam ou eles não pagam, e todo esse escândalo que nós estamos aqui, cada dia que passa vendo, com essa loja de varejo, isso fica ainda mais evidente. Tal risco não acontece com os recebíveis comerciais, porque 51% em média da carteira é paga todos os meses. Então, essa é uma informação muito importante. Bom, agora nós vamos dar um outro argumento de venda que é fantástico para vocês atraírem mais e mais investidores para os FDICs de recebíveis comerciais. Então, nós estamos provando aqui, estatisticamente, com o nosso banco de dados, apertei o lugar errado. Ou seja, considerando a pontualidade de pagamento até D5, nós estamos falando que a média de pagamento, onde o verdinho aqui são as antecipações, o roxo, o azul, é o pagamento até D+5, ou seja, em média, 86% da carteira paga até D+5.
Então, nós temos que a carteira de um FDIC de recebíveis comerciais, em média, o volume total é liquidado todos os meses, 51%. E, além dessa informação muito boa, nós estamos dizendo que a pontualidade dessa carteira é de 86%. Olha a força dessa informação para os investidores. 86% paga em D5. E o restante paga em atraso, né? Essa faixa aqui, laranja, né? Paga em atraso. Dentro do mês que compõe aqueles 51%. Então, nós temos 50% da carteira liquidando todos os meses e dos quais 86% pagam pontualmente. Então, essa força da pontualidade da liquidação mostra um fato assim inexorável. A capacidade dos FDICs de recebíveis comerciais de gerirem com muita competência o fluxo mensal de pagamentos. Poucos instrumentos no país têm essa força. A força da liquidação da carteira total e a pontualidade desse pagamento. Isso mostra a competência dos senhores. E aqui não é uma impressão, é um levantamento que foi realizado com mais de 243 FDICs recebíveis comerciais que liberam ratings, atribui rating e monitora todos os meses. Então, e como a nossa empresa tem aproximadamente 60% de market share, nós podemos dizer que isso representa o mercado de recebíveis comerciais, sem sombra de dúvida. Isso é um mérito dos senhores que trabalham nesse mercado todos os dias e sabem as dificuldades e os desafios que vocês vencem. Estão de parabéns. E aqui o nosso banco de dados apenas está mostrando a competência dos senhores. Quero dizer que, se vocês tiverem alguma pergunta, estamos à disposição, tá bom? É só levantar o braço e perguntar, estamos aqui para esclarecer. Uma outra informação importante é que o prazo médio dos pagamentos em atraso são de 12 dias. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se um recebível não for pago, em média, até o 12º dia útil, após o seu vencimento, até 12 dias após o seu vencimento, provavelmente ele não será pago. Provavelmente ele deverá migrar para PDD. Então, é uma medida interessante para os senhores perceberem que os atrasos superiores a esse período, é provável que eles vão transitar para uma PDD. Então, até 12 dias tem se mostrado uma recuperação, ou seja, uma vez mais mostra a capacidade dos consultores de crédito de gerir muito bem os fluxos e cobrarem e recuperarem os créditos. Isso é um dado bem interessante, né? Agora, uma outra informação muito bacana de mostrar é o tipo da liquidação, que fortalece ainda mais os recebíveis comerciais. Nós falamos dos 51% da carteira total, que é liquidada todos os meses, que 86% em média é pago pontualmente. E agora nós vamos mostrar aqui o tipo dessa liquidação. E, em média, de 90% é liquidação normal e depósito. Na liquidação normal, nós estamos falando aqui do boleto tradicional. Então, em média, o boleto representa 56% da liquidação. É um número elevado. É lógico, isso em alguns fundos pode ser maior e pode ser menor, mas a média da amostra representa isso, 56%. Enquanto o depósito, ele em média está 33%. Os senhores e senhoras devem ter percebido que aqui era um volume menor de depósito
E aqui, no final, esse volume está aumentando. Por que o volume está aumentando? Porque está crescendo de forma assim, aos poucos, mas constante, o volume de CCBs, comissárias e notas comerciais, que têm prazos maiores. E, em função disso, né, como está crescendo o volume desse tipo de operação, consequentemente, vai reduzindo o volume de pagamento e liquidação normal. Um outro aspecto interessante é que a recompra, né, é sempre vista pelos investidores de uma forma preocupante. Mas, uma vez mais, o mercado de recebíveis comerciais tem se mostrado muito eficaz e competente na administração dos fluxos, que é esse aqui, ó. A taxa média de recompra está em 6,8. Ela tem ficado dentro desse patamar, que é um patamar razoável e adequado para o tipo de ativo de recebíveis comerciais. Então, nós temos aqui 90% praticamente da liquidação ocorre entre depósito e boletos, 6,8 é recompra, e esse pedacinho verde aqui é cheque e outros tipos de liquidação. Basicamente cheque. Então, a gente consegue perceber como esse mercado tem trabalhado de uma forma bastante eficaz, né? Bom, da liquidação normal, a gente vê que o melhor momento foi esse aqui, em janeiro de 22, onde 62% da liquidação ocorreu através de pagamento de boletos, né? E o pior momento foi agora, justamente aqui nesse mês, de 49%. Não digo que é o pior momento, eu digo aqui que o mercado ele está transitando do tipo de recebível. Com o aumento de CCBs e notas comerciais, essa é a tendência. Mesmo com essa mudança do tipo de ativo, mais para notas comerciais, CCBs e comissárias, o perfil dos fundos continua o mesmo em termos de risco, de resiliência. Isso não tem alterado o comportamento e o risco de crédito dos FDICs de recebíveis comerciais. Eles têm se mantido de uma forma bastante equilibrada nesse sentido. O depósito, a gente vê como ele está crescendo, né? É a mudança do negócio, e isso é natural, né? Isso deve continuar acontecendo. A recompra, como a gente vê, ela tem variado, né? Esse pior momento aqui foi setembro de 23. Por que será que em setembro de 23 nós tivemos o maior índice de recompra? Acho que vocês devem ter vivido isso. Foi o mês onde a Serasa apontou o maior número de RJs, setembro de 2023. E mesmo com esse número gigantesco de RJ que tem acontecido, mesmo assim a rentabilidade, não está aqui, mas mesmo assim a rentabilidade média dos FDICs de recebíveis comerciais das cotas subordinadas no ano de 2023 foi de 16,53%. Agora não lembro exatamente se é 53 ou 43. Mesmo com essa avalanche de RJs. E não é à toa, né? Que no mês de setembro foi a maior recompra. Que foi o maior mês de RJs já registrado pela Serasa no ano de 2023. Então, a gente vai ver que em alguns momentos aqui dessa estatística, o pior mês foi setembro, né? Setembro, outubro, novembro, porque foram aquela explosão de RJs que nós vivemos e continuamos a viver. Mas os FDICs de recebíveis comerciais
estão sabendo enfrentar a situação de uma forma bastante corajosa e estão precificando e estão se adequando a essa realidade que é brutal, né? Não é fácil. Bom, eu só queria voltar aqui um trechinho aqui que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui. Aqui o prazo médio, né? O prazo médio de liquidação em atraso em setembro também ele disparou, 18 dias. Quando que a média são 12, aqui foi quase um terço a mais. No mês que foi o maior número de RJs, no ano de 2023. Olha como ele subiu, né? Bom, vocês têm alguma pergunta? Posso esclarecer alguma dúvida? Eu acho que esses números são importantes. Vai ficar aqui a apresentação no CINFAC, a Abrafesc, né? Para que vocês possam tirar suas dúvidas. E isso mostra toda a resiliência dos FDICs de recebíveis comerciais, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição, o material vai ficar disponível. Eu acho que até uma das perguntas aqui que eu respondi da assessoria de imprensa do CINFAC, a respeito se era o momento para abrir um FDIC. A gente tem feito vários fundos novos. Nós temos o advento da resolução 175 da CVM, que vai dar a oportunidade da pessoa física investir diretamente em FDICs, né? E nós acreditamos que os senhores podem se beneficiar de uma forma significativa da oportunidade que foi criada pela CVM, de uma forma sábia, que vai trazer para o mundo de FDICs e de FDICs de recebíveis comerciais as pessoas físicas. E aqui esses dados mostram que vocês têm uma excelente condição de ajudar os investidores a ter uma maior rentabilidade com um produto que é seguro e resiliente. E os números mostram tudo isso. Então, vocês têm condições de atrair investidores, pessoas físicas, investidores profissionais, qualificados, e eu ainda não mencionei um grande cheque que são os investidores profissionais públicos, os fundos de pensão, que praticamente não têm nenhum centavo em FDICs de recebíveis comerciais. E com esses números que nós apresentamos aqui, vocês podem acessar qualquer tipo de investidor, desde a pessoa física até o fundo de pensão, e mostrar que o FDIC de recebíveis comerciais ele é um produto resiliente e seguro. Bom, essas são as minhas palavras, estou aqui à disposição. Hamilton, uma vez mais, muito obrigado pelo convite e a oportunidade. E quem quiser fazer uma pergunta, estou aqui. Ou podemos falar depois lá fora, o que for melhor, que eu não quero mais atrasar o cronograma. Muito obrigado, boa tarde a todos.